Fala galera, aqui é o Fel Barros, de volta com o Gabarito. Dessa vez com os números 90 a 81, continuando com os novatos. Os jogos que acabaram de entrar no top 100, que não estavam em nenhum momento, e agora fazem parte desse seleto grupo. E o número 90 é um jogo bem obscuro que só saiu em alemão e atende pelo nome de Pilares da Terra, o Card Game. Uma que eu chamo de gema escondida. O card game do Pillars of the Earth, não confundir com aquele jogo ruim de worker placement que saiu há uns anos atrás, é um jogo de vaza muito diferente, porque você não tem uma mão sua, no sentido de eu tenho a minha cor, que é, por exemplo, azul, mas a carta azul pode estar na mão do coelho, pode estar na mão do BH, pode estar na mão de outra pessoa. Então, se o coelho jogar essa carta azul, eu levo. E rola esse mind blowing. E para adicionar, obviamente sendo um jogo do Pilares da Terra, ele tem também recurso, você guarda recurso, você troca recurso por ponto de vitória, tem ponto negativo. Ele foi um jogo que me fez repensar muito o jeito que eu enxergo Vaza, e foi uma experiência muito bacana. Virou uma das minhas vazas favoritas. É um jogo muito diferente de jogar, né? Pra galera que está acostumada a jogos de vaza, você meio que tem que virar o chip. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu estou jogando, é sentir essa questão da novidade, né? De eu tenho que repensar o jeito que eu jogo normalmente. E isso foi uma coisa que o Pillars fez e foi muito bacana para mim. O número 89 é o jogo que eu menos joguei de toda a lista. Eu joguei só 3 partidas dele. E eu acho que ele tem muito potencial para subir na lista. Ele só tá baixo, porque eu joguei muito pouco. E ele atende pelo nome de Inis, que na minha opinião é um dos melhores, se não o melhor jogo que a gente chama de Dudes on a Map, né? Que são aqueles carinhas no tabuleiro. Basicamente, o Inis é um controle de área, briga de faca no elevador com draft, que são mecânicas que eu gosto bastante. E um alerta sobre o Inis: a sua primeira partida será trágica 95% das vezes. A minha partida foi horrível, eu vendi o jogo. Falei, cara, não quero mais saber disso aqui. E aí eu vi umas pessoas que eu gosto muito, que eu acompanho, falando que o Inis era sensacional, que é um jogo incompreendido, que eles não pouparam os novatos, que eles não tentaram parar o jogo pra vou dar uma maciada aqui na primeira partida. E eu respeito muito isso, que é uma coisa da Splotter, eu acho muito bacana. E foi muito... A minha segunda e a terceira partida que eu joguei com pessoas que já sabiam jogar foram muito melhores. Eu tô doido pra comprar a expansão, tô doido pra jogar mais partidas e ver se ele se confirma aí como um jogo na coleção mais lá pra cima. O número 88 eu já joguei mais vezes, mas também ainda tá nessa... Puta, é muito genial, mas será que é bom mesmo? Ele é do Kramer ruim, o Kramer Tier 2, que é o Matias Kramer com C. Tier C, né, pra dar o trocadilho maneiro. O Matias Kramer é o cara do Glenmore, fez o Rococó também, é um baita autor alemão. Mas pessoalmente, para mim, o melhor trabalho dele é o Helvetia. O Helvetia, ele é um jogo muito louco, porque ele tem a característica que eu mais gosto em jogos, que é o que a gente chama de parasitismo, no sentido de o cara vai fazer um prédio, eu vou lá e também vou usar esse prédio. No centro dele tem uma alocação de trabalhadores, mas muito diferente no sentido de esse local aqui, que é seu, para eu poder usar, eu preciso casar
com o seu meeple. Então, essa mecânica é muito bem sacada e gera muita... É uma interação muito forte, mas não é uma interação, toma aqui, não é um take that, não é uma agressão, não é um ataque. Mas ele se costura demais por interação de jogador. Eu acho que é um dos worker placements mais interativos que eu conheço, se não o mais. Mas preciso de mais partidas para dar esse veredito. Mas quem conseguir encontrar, porque é um jogo meio raro, dá uma chance porque o Helvetia é sensacional. Para o número 87, temos um dos meus autores favoritos, se não o autor favorito, o famoso Mac Gerdts, o Rei do Rondel, autor do Antique, do Imperial e do Concórdia e do Navegador, que é o jogo que a gente vai falar agora, que é um jogo de rondelzão ainda, né, com um mercado muito bacana. Ele tem aquela coisa do mercado flutuante, né, que o valor das coisas vai subindo ou descendo. E essa flutuação depende muito de como os jogadores estão explorando, né? Porque você está andando, navegando, né? Você está indo pelos oceanos, pelos litorais. É muito bacana como o jogo ele se desenrola de uma maneira que você tem que ficar muito atento a quantas pessoas estão navegando, quantas pessoas estão construindo, né? Que são os dois pilares do jogo, meio um pouco parecido com Porto Rico, um pouco mais sutil e um pouco mais trabalhado. Para a galera que gosta de jogo econômico, para a galera que gosta dessa interação que não é dedo no olho, recomendo bastante conhecer o Navegador. Ele é um jogo que demora umas 2 horas mais ou menos. Ele é bem eurão, assim, no sentido de ser meio feio, meio muita madeira. Mas mais um golaço do Mark Gertz, que não está mais alto na lista porque eu não joguei tanto assim. E o número 86 é o número 1 do BGG, atende pelo nome de Gloomhaven. É um jogo que eu ainda estou, como eu posso dizer, numa relação amorosa e odiosa. Eu sei o que o futuro me reserva, que serão horas de grind na mesma missão e fazendo a mesma coisa. Vai até lá e mata os bichos 300 vezes. Mas eu não posso deixar de reconhecer a genialidade do Gloomhaven e o quanto eu me sinto bem quando as pessoas jogam as cartas e, né, todo mundo fechado, a gente revela e o turno sai perfeito, né? Eu sempre tive um problema com jogos de dungeon crawl, né, de explorar dungeon e tal, porque eu não me sentia tomando decisões relevantes. E uma coisa que foi muito bacana nas minhas partidas de Gloomhaven e na minha evolução como jogador é que quanto mais a gente jogava junto, mais fácil a gente fazia as coisas, como se fosse uma curva de aprendizado mesmo. Essa sensação de curva de aprendizado que eu tive no Gloomhaven, eu não tive em nenhum Dungeon Crawl. E a variedade que existe entre os personagens, o modo que cada personagem joga, que é meio que depois que você aposenta um personagem e pega outro, é meio que tô descobrindo um jogo novo. E essa sensação que eu tive no Gloomhaven foi muito maneira. A progressão, a caracterização dos personagens. Eu não gosto muito da história, eu não gosto muito do produto. Eu acho que eu vou encher o saco antes de acabar, eu não vou jogar 100 horas de jeito nenhum. Mas admiro, gosto do jogo, tomei uma retada da receita para trazer ele para o Brasil, mas valeu a pena. O número 85 é um outro jogo
desses bem obscuros, bem chatos de achar, que eu joguei a primeira vez no ano passado, na Gathering, né, que a gente até falou aqui já na live, e eu joguei ele por uma razão muito simples. Duas pessoas que eu acompanho no Twitter e no Board Game Geek, que é a Steph Hodge e a Jessica Davis, colocaram esse jogo como um top 1. E são pessoas que jogam, sei lá, 500, 600 jogos por ano. Porra, se é top 1 de duas pessoas, o jogo deve ser bom. Mas ele é muito estranho, assim, porque é difícil até de explicar. Ele tem uma mecânica de draft, ele tem uma mecânica de tile placement, e ele tem muita interação de... porque os tiles você vai construindo em andares, né? Então, quando o cara constrói, você tinha lá o seu tilezinho, o cara bota um andar em cima do seu, ele meio que anula a sua pontuação. O que você está passando no draft, o que o cara tá jogando, ele deu um feeling parecido com o Innis, menos agressivo. Não joguei o suficiente para ter uma opinião tão sólida assim, mas gostei bastante do Ginkgopolis. É muito difícil de achar, então se você tem algum amigo colecionador, algum amigo que tem o jogo, dá uma experimentada, porque no mínimo você vai ver um jogo muito diferente. O número 84 era um jogo que não estava nem no top 200 ano passado, mas ganhou aí uma catapultada direto para o top 100 graças à expansão Armada. Estamos falando de um queridinho do passado chamado Seven Wonders. O Seven Wonders é um jogo que se criou muito por ser um jogo bom para 7 pessoas, que eu discordo completamente. Eu acho que o Seven Wonders é bom para 3 e para 4. Com 7 é uma farofa, parece que tem duas mesas jogando juntos. Quando você vê, o que o cara fez lá do outro lado da mesa? E o Armada, que foi a expansão que salvou ele para mim, ressignificou o jogo no sentido de... O Seven Wonders sempre foi... o base só, né? Ele era muito assim, não deixa um cara ficar com todos os verdes, tenta ganhar uns pontinhos de oportunidade no vermelho, tem uns roxos melhores que os outros, não sei o quê. Então, depois de umas partidas, ele deu uma enjoada. O Leaders deu uma vida nova, muito maneira. Então, hoje eu jogo o Seven Wonders com o Leaders e com o Armada. E o Armada, ele botou umas tracks para cada uma das cores, e que cores que você antigamente não... Às vezes, o amarelo, né, que era meio incidental, hoje muito melhor. E eu recriei o prazer... Eu gosto muito de draft, né, como vocês podem ver, já falei de alguns deles aqui. E o Seven Wonders nessa configuração, Leaders mais Armada, ficou brilhante. Então, quem gostar de Seven Wonders, se tiver a oportunidade de conseguir uma Armada, ou tem um amigo como eu que deu de presente uma Armada para o nosso amigo Kaká, né? Fica aí a dica para essa belezinha renovada que é o Seven Wonders. No número 83, a gente tem o meu único Roll and Write, que chama On Tour. O On Tour, ele foi um jogo que me pegou de surpresa esse ano, porque eu viciei. Ele com certeza tem, pelo menos dos que eu conheço, a melhor produção que eu já vi num jogo de Roll and Write. Ele tem uns tabuleiros grandes e as canetinhas com apagador, o tabuleiro é laminado para você apagar. E basicamente no On Tour, você tá levando a sua banda para uma turnê. E, obviamente, uma turnê nos Estados Unidos. E, obviamente, nesse jogo eu posso realizar o sonho do Raça Negra
conhecer o sul dos Estados Unidos, né? Que história mais bonita do que essa? Não tem. Então, raça negra nos Estados Unidos, dando a passeada. O jogo é extremamente simples. Você vai rolar 2d10 e você vai colocar... Você tem que anotar os dois números. Ou seja, você tira 1 e 9. Você vai ter que anotar 19 e 91 em algum lugar do mapa. E 91 e 19, né? Olha o gap entre os números. E no final do jogo você vai ter que criar uma rota do menor para o maior número. Então ele dá um feeling muito bacana de, cara, o que eu vou fazer com 91, cara? E conforme o jogo vai passando, aquele 91 que você colocou na primeira rodada, colou no 87, colou no 85, colou no 78, quando você vê, o Raça Negra tá lá fazendo a sua peregrinação pelos Estados Unidos. Então é um feeling muito bacana. Ele é um jogo bastante aleatoriedade, mas ele é muito feels good, né? Muito gostoso de jogar. Então fica aí a dica pra galera que gosta de Roll and Write. Ele é chato de achar porque ele só foi vendido no Kickstarter e hoje vende só na editora. Quem gosta de Roll and Write, quem gosta do Cartógrafos, que está aí já no Brasil, pode procurar o On Tour sem medo. 82, o que eu chamo de Ultimate Party Game. Não tem muitos party games que eu gosto, mas o que talvez seja o meu favorito, né, desses que sejam grandes jogos mesmo, é o Concept, que na minha opinião coloca o Dixie da seleção brasileira feminina, coloca Apples and Apples, Imagem e Ação, todos esses outros jogos na lama. Porque o Concept, ele faz uma coisa que outros party games não fazem, que é dar uma liberdade para as pessoas jogarem o Concept do jeito que elas quiserem. O Concept é tão maneiro que 100% das vezes que eu joguei, no meio da partida eu não estava mais ligando para a pontuação. Né, que é uma vibe que acontece às vezes com Telestrations, que eu gosto também, ou com Time Zap. São os outros party games que eu recomendaria. Mas o Concept, o nosso jeito favorito de jogar hoje tem que falar um jogo de tabuleiro. Né? Então você tem que fazer um jogo de tabuleiro usando as pecinhas que estão lá. E quem ainda não viu, dá uma olhada, porque basicamente o que ele faz é colocar uma centena, ou sei lá, dezenas de ícones num tabuleiro e você ir tentando criar esses vínculos que as pessoas consigam entender. Ele é meio transcendental no sentido de o cara conseguir... Você sabe que aquela pessoa vai entender aquilo usando aquelas dicas. Isso pra mim é muito bacana. Você não sente passar. Eu acho que não fizeram ainda um party game melhor, na minha opinião. Em 81, um outro jogo um pouco controverso, até desmentindo o que eu tinha falado que era o melhor jogo da Stone Meyer, porque estamos falando de Scythe. O Scythe é o jogo que eu mais queria gostar e não gostei a primeira partida que eu joguei. E foi um jogo que cresceu muito para mim nas partidas seguintes, porque a primeira vez rolou até um cego coelho ali com seu tutorial, mas a partida foi meio atípica porque a gente tinha o nosso amigo Eric, o belicoso, Eric o vermelho, que estava sempre buscando atacar, agredir e tal. Então eu joguei muito acuado, eu fiz uma engine meio ruim, mas o Scythe, ele tem um brilhantismo de juntar assimetria, Eurogame e a guerra fria de um jogo de porrada, porque a porrada não é o ponto, a porrada não é o ponto alto do jogo, é só é isso mesmo, é criar uma guerra fria.
E ele tem um lance que tem um pouco no TI também, que é o foco no objetivo, que é uma coisa que eu gosto bastante, que você faz um monte de coisa, tem um monte de ação, não sei o quê, e tudo para conseguir alcançar um objetivo. Ele é lindo, né? É uma das artes mais bonitas que eu já vi num jogo. Os componentes, aqueles componentes realistas são muito maneiros também. Então, não joguei o suficiente para ele ser mais alto ou mais baixo na minha lista, mas ele está crescendo bastante conforme eu vou jogando. E apesar de não ser um fã desse tipo de interação, o Scythe me conquistou pelo conjunto da obra. E assim encerramos mais um vídeo aí com uma nota alta, que é o Scythe. E no próximo vídeo a gente vai ter o final dos novatos e começaremos a falar dos verdadeiros medalhões, os verdadeiros gabaritos, aqueles já consolidados. Um abraço!